Seguimos com a leitura do livro Tronos sobre Tronos, do autor Davi Rebolo. Capítulo 1. A Árvore Cósmica do Mal. Visão da Árvore. Uma das visões mais impactantes que vi a respeito dos tronos foi a Árvore do Mal. Na visão, eu estava sobre os céus, especificamente no espaço, tendo uma perspectiva na qual se via o Sol, a Terra, a Lua e alguns outros planetas. De repente, foi como se a visão se clareasse e eu pudesse ver na escuridão do espaço que havia uma árvore ao contrário, ou pelo menos assim eu a via. Suas raízes se conectavam aos planetas, o Sol, a Lua, a asteroides, e até onde eu podia ver, eles eram alcançados por essas raízes. Seu tronco era muito mais forte e tinha buracos como se uma praga o tivesse tomado e o enchido de orifícios. Meus olhos buscaram enxergar o que havia dentro daquele tronco e pude ver que dali saíam demônios de todos os tipos, como vermes, vespas e outros insetos, mas eles não se distanciavam da árvore. A copa da árvore era muito grande, mais do que se possa imaginar, talvez milhares e milhares de quilômetros, e rodeava a terra, envolvendo-a por completo com sua folhagem. Suas folhas eram muito estranhas, assim como toda a árvore. Ela não era comum. Sua espécie era diferente, tinha ramos como espinhos e outros lisos. Não havia só um, mas diversos tipos de folhas escuras. Era como se toda a sua natureza estivesse tão impregnada de maldade que só de vê-la já se sentia a opressão. Era como se todas as emoções negativas saíssem dela e enchessem a atmosfera. Ao mesmo tempo, suas folhas pareciam me atrair para que eu as tomasse, comesse delas e as tocasse. Eu sabia que ali havia morte, mas mesmo assim elas continuavam me atraindo. Quanto mais perto eu chegava dela, mais sentia a maldade em todas as suas manifestações. O espaço deixou de ser vazio e era como se a escuridão fosse sólida, como se as trevas fosse uma massa. Era como estar no inferno, e tudo isso era alimentado pela árvore. Tratei logo de desviar minha visão daquele lugar e olhar para longe, em direção à terra. Eu conseguia apenas vê-la, pois estava quase toda coberta pelas folhagens e os ramos. Eu havia visto a Terra e o espaço como o estudamos, mas agora em uma dimensão paralela. Eu discernia o que estava misturado com as trevas. Quanto mais me esforçava para ver, mais real do que o natural se tornava o espiritual. Então perguntei ao espírito: que árvore é esta? E ele me respondeu: esta é a árvore do mal, que dá de comer às nações. Os fortes, os grandes e pequenos reis comem dela. Por gerações, ela tem trazido morte aos homens. O cobiçoso fruto do mal. Desejei voltar, e quando cheguei perto da terra, vi como os ramos se entrecruzavam, suspensos no céu do planeta, cobrindo de lado a lado até o horizonte. Aproximando o meu olhar, vi na extremidade de alguns ramos os principados das trevas, vestidos em diversas roupagens de nações. Eles eram ajudados por demônios e cuidavam dos frutos dessa árvore. Não havia fruto descuidados, sem um guarda. Seus frutos eram muito diversos, suas formas eram similares às espécies que conhecemos na terra, mas a sua essência e cores eram diferentes. Pareciam de longe muito bonitos e grandes, mas ao segundo olhar era como se eles se transformassem. Um figo não era um figo, era uma aberração. Não se podia chamar de outra maneira. Suas cores era como de algo putrefato, expelia odor nauseabundo e estava cheio de vermes e insetos. Os espíritos saíam daquela árvore e, se balançando sobre seus ramos, desciam à terra. Olhei para baixo e vi como eles convocavam as multidões por todas as cidades. Vi grandes estádios, espetáculos gigantes, grandes caravanas, marchas e todo tipo de lugar onde congregavam as multidões. Os demônios falavam e entravam em homens e mulheres,
e eu escutava enquanto estes desciam às multidões. Eles lhes contavam sobre uma árvore maravilhosa que havia visto e que havia comido um fruto diferente, que era tão bom que queriam compartilhá-lo, pois suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As pessoas aplaudiam, gritavam e pediam, por favor, para comer daquela árvore. Então eles conduziam as multidões que vinham de todos os lugares. Enquanto isso, uns subiam sobre os outros. Era espantoso ver como se formava uma montanha de homens, mulheres, crianças, jovens, gente de todo tipo, uns subindo sobre os outros. Era uma verdadeira pirâmide de milhares de homens que pediam, desejavam, desesperados, comer da árvore. Eles gritavam, se batiam, tudo era válido. O importante era alcançar a árvore. Os demônios se regozijavam e cantavam às multidões. Os principados falavam à árvore e achegavam os frutos à multidão, espremendo-os e deixando cair seu suco, o néctar, sobre as pessoas. As pessoas clamavam e tomavam daquilo. Mesmo que uma gota caísse sobre a terra, nada era perdido. Alguns eram despedaçados enquanto bebiam, mas era como se não importassem. O que importava era comer. Os que bebiam voltavam para baixo extasiados e contavam aos demais tudo o que haviam experimentado como sendo algo fabuloso. Eu não conseguia entender como isso acontecia. Aproximei-me dos frutos para ver como eles eram mortais, e seu cheiro e sua forma eram espantosos. Então compreendi que as pessoas, seus olhos estavam enganados. Elas não via como eu via, nem sentiam o verdadeiro gosto daquilo. Então me lembrei de Isaías. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, e nem se converta e seja sarado. Isaías capítulo 6, verso 10. Uma vez que a árvore se recolhia, as pessoas voltavam às suas casas e seus afazeres, mas então começavam a ficar doentes, vomitavam, se retorciam de dor, se confrontavam e matavam umas às outras. Vi, inclusive, alguns comerem outras pessoas vivas. Eles não se entendiam e a destruição era fatal. Era terrível ver o estado dos povos. Os principados, quando todos estavam abatidos, enviaram os demônios sobre a terra. Então vi sair da árvore, dos gomos, dos troncos, milhões de vermes e demônios que viam a terra. Os demônios recolhiam o sangue sobre os povos e açoitavam os homens. Eles despedaçavam sua pele e salpicavam seu sangue, enquanto outros recolhiam o vômito, trazendo tudo de volta à árvore. Eles colocavam o vômito dentro do fruto, e o principado o trabalhava com as mãos, enquanto que o sangue eles o bebiam e regava a árvore com ele. A árvore se fortalecia e novos frutos apareciam, e os espíritos que mais colhiam na terra então passavam a acordar de um pequeno fruto como sua recompensa. Meu espírito estava cansado e enjoado com o que via. Eu não queria continuar vendo aquilo, ainda que soubesse que por algum motivo o estavam me mostrando. Os guerreiros da espada. Então vi algo que me animou. Na terra havia pessoas piedosas e ministros que levantavam em oração. Eles marchavam pela terra pregando, orando e adorando a Deus. Isso enfurecia os demônios a ponto de alguns descerem para brigar com os homens. Eram travadas verdadeiras batalhas. Vi demônios serem vencidos e feridos, perdendo as suas armas. Vi também homens cansados pararem e os demônios virem se lançar sobre eles, trazendo ainda mais peso. Mas vi entre a multidão homens que levantavam grandes espadas acesas e apoiados por pessoas que faziam como que escadas. Alcançavam os ramos da árvore, cortando seus frutos. Regozijei-me tanto com o que via que recuperei o ânimo. Gritei e saltei de felicidade. Assim que se faz. Sim, isso mesmo. Os principados se opunham, alguns deles, na batalha acirrada, chegavam a se pôr entre a espada e o fruto, porém, não podendo resistir,
eram derrubados também. Por conseguinte, quando não havia mais frutos, esses ramos se encolhiam e começavam a secar. Assim, esse grupo de soldados se movia pela terra. Vi como eles se deslocavam, levando a guerra e a espada sobre a árvore. Eles fizeram grandes avanços e muitos frutos caíram na terra. As pessoas nessas regiões se amotinavam e já não escutavam os demônios. Elas viam as árvores e as viam tenebrosas como realmente são, e não queriam nem tocá-las. Os demônios se reagrupavam e os principados voltavam a subir na árvore, abandonando as extremidades secas e buscando outros gomos mais verdes onde se acomodar. Estava tentando entender tudo aquilo quando prestei atenção e vi como os ramos, antes secos, começaram pouco a pouco a reverdecer. Então os principados arrumaram suas roupas e correram em direção ao tronco da árvore. Depois me encontrei no espaço novamente e vi os principados se introduzindo no tronco da árvore e saindo com novos frutos pequenos, apenas formados em pequenas bolsas, como fetos dentro de uma placenta, e se apressavam em colocá-los nas pontas dos ramos. E assim começava um novo ciclo, no qual, ajudados pelos demônios, conseguiam adoração. Voltei a ver em diversas regiões como os guerreiros lutavam, cortando com suas espadas os ramos e frutos da árvore, e eles se regozijavam, pois a obra estava feita. Mas quando voltavam aos outros lugares, encontravam a árvore antes seca, agora forte e com frutos de novo. Alguns soldados se cansavam e deixavam as suas espadas, desanimados, confundidos. Parecia que o trabalho não dava resultado. Em outras partes, os soldados saíam para buscar as pessoas e contar-lhes como haviam combatido contra a árvore, mas ao voltar com as multidões, viam a árvore reverdecida, e as pessoas acabavam nem acreditando em suas mensagens. Isso tudo os deixava confuso. Eles não entendiam como isso acontecia. As raízes da árvore. Então fiquei perdido em meus pensamentos, me perguntando: como poderemos ganhar essa guerra? Quando morrerá esta árvore? Se com a espada não podemos cortá-la, como faremos? Foi então que me encontrei nas raízes daquela grande árvore, nos confins do sistema solar, e vi como cada raiz terminava tomando a forma de um trono de madeira. Estes estavam enxertados sobre os planetas, e sobre eles haviam seres demoníacos, os quais chamo neste livro de tronos. Eles tinham as formas dos seres mitológicos da Grécia. Muitos deles eu conhecia por meio de gibis ou do colégio. Esses seres planificavam da raiz, falavam e coordenavam todo o desenvolvimento dessa enorme árvore, se comunicando entre si. É como se eles tivessem enxertado as raízes nos planetas, retirando deles o que necessitava para que a árvore crescesse. Pareceu-me sentir o gemido dos planetas, como se eles estivessem sofrendo por causa daquelas raízes que, como um câncer, se enraizavam neles, tirando as suas forças, a sua seiva. Os planetas, impossibilitados de escapar, só rangiam ante tal peso de maldade que os subjugava. Então vi em suas raízes algo como se fosse sais e águas. Aproximei-me procurando conhecer aquilo e vi que as águas eram como uma tela, mostrando milhões de pessoas em todo o mundo envolvidas com o pecado. Eu via todo tipo de prática abominável como sendo a imagem daquele trono. Da mesma maneira, na terra, os principados e demônios promoviam as áreas de domínio desses seres, e as marcas deles eram vistas nas pessoas. Compreendi que esses eram os verdadeiros governantes das trevas, e eles estavam bem distante da terra. Porém, por outro lado, governavam tudo. Elevei meus olhos e vi como essas raízes estavam posicionadas por todo o espaço, tomando também o sol e a lua. Voltei a ver aquele trono, e suas mãos entravam nas águas, saindo de lá cheias de sais, ou algo similar que era jogado nas raízes da árvore.
Os sais estavam queimados e escuros, e fediam a ponto de sentir o seu odor a milhares de quilômetros. Também vi aquele trono comendo daqueles sais e dando ordens aos principados feridos que chegavam até eles. Os feridos passavam aqueles sais em si e eram então consertados, reparados, voltando pelos troncos até os ramos mais distantes. Os sais eram a essência dos homens pecadores que ainda estão vivos na terra e que, por suas ações, dão direito aos demônios a se alimentar deles. Lembrei-me das palavras do profeta Jeremias quando disse que os varões que serviam a Anatote queriam cortá-lo como uma árvore, mas o decreto de Deus foi: os jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Jeremias 11, 22. Haveria esperança se usássemos a espada e fechássemos a boca desses tronos. A árvore cósmica do mal. Jesus comparou o reino dos céus, se referindo ao seu reino santo, a uma semente de mostarda que se transforma em uma grande árvore, e até mesmo os anjos se abrigam nela. Creio que Jesus estava nos dando um código, pois ele conhecia e sabia certamente que o diabo, junto com os tronos, tinha uma árvore que vinha desde o segundo céu e que também estava crescendo, querendo cobrir a terra. Mateus, capítulo 13, 31 a 32 diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vem das aves do céu e se aninham nos seus ramos. Satanás teve essa árvore cósmica do mal por gerações, e o que antes era só um arbusto, agora tem tomado o mundo todo. A palavra mundo vem do latim mundus, que se refere à terra, e ao céu que a rodeia com a visão das estrelas. Sua raiz grega é a palavra cosmos, se referindo a um sistema ordenado em harmonia. Essa é também a origem da palavra cosmético, fazendo referência a retirar o caos e pôr as coisas em ordem. Dessa palavra derivam termos como cosmologia, ordem mais logia, e é uma cobertura aberta, com colunas e arcos, usada como templo para observar o universo. Assim se chama templo mais loja maçônica. Então, a cosmologia, seu verdadeiro significado, consiste em pôr em ordem o templo do universo com suas estrelas e demais principados. Desse ponto de vista, devemos ser enfáticos em afirmar que o estudo da cosmologia não é cristão, pois tenta unificar a filosofia grego-pagã à astrologia para detalhar o estudo de Deus no universo. A cosmologia, cosmogonia, igual mundo mais nascer, tenta dar em uma explicação mítica, entre parênteses mitológica, a origem da palavra universo, a origem do universo, que sabemos que foi criado de Deus. Ela pretende agrupar ideias, pensamentos e relatos metafísicos para explicar o surgimento do homem e dos deuses. A atual corrente da cosmovisão, entre parênteses, no alemão, significa observar o mundo, fecha parênteses, se originou em 1914 pelo filósofo Dilthey, membro de uma escola hermenêutica, entre parênteses, estudos fundados nas escolas de Hermes, fecha parênteses. A cosmologia é um ramo derivado da metafísica, que é uma corrente filosófica que tenta estudar pela razão o que mais existe além da natureza, entre parênteses, matéria. Portanto, essa árvore é o sistema filosófico e espiritual das trevas, tentando imitar o reino de Deus, se nutrindo da alma e da adoração do homem pecador. Esse sistema é formado por um conjunto de ideias, filosofias, religiões e, sobretudo, uma estrutura diabólica que se posicionou ao longo das eras para enganar e confundir o homem,
ficando escondido de trás da realidade física. Essa árvore cósmica toma todos os elementos naturais, como o Sol e os planetas, e maquia, entre parênteses, cosmético com K, e os principados e tronos, colocando-os em ordem para dominar o mundo. Por mundo, entendemos ser o sistema de leis físicas, morais e espirituais que governa tudo o que vemos. É ideal a aplicação aqui da palavra sistema, pois ela é mais parecida com o termo cristão desenho, que usamos fazendo alusão ao plano de um arquiteto. Essa árvore cósmica representa o plano de um arquiteto das trevas, Satanás, idealizado por gerações para enganar a humanidade. João 16:33 diz: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Juízo sobre a árvore. Então escutei uma voz poderosa que dizia: Golpeia as raízes, filho do homem. Ensina o teu povo a lutar contra as raízes da árvore, até que se seque. Porque vivo eu, o Senhor Todo-Poderoso, e anuncio que um dia esta árvore será cortada e jogada no fogo eterno. Então vi como um grande sopro de vento no espaço. Era uma grande tormenta, e os frutos da árvore foram todos arrancados, seus ramos se secaram, e assim também seus troncos. E quando suas raízes se secaram, os tronos que nela habitavam saíram fugindo e vieram à terra como estrelas fugazes, caindo nas cidades, nos campos e nos mares. No capítulo 4, verso 6, do profeta Zacarias, diz: Ele me respondeu dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A árvore foi cortada com grande força. Escutei seus ramos ao se partirem e suas raízes sendo arrancadas de todas as partes. Ela foi lançada aos confins do universo, em uma dimensão de fogo que a consumia. E então voltei a ver os planetas e o Sol, e eles estavam limpos, suas cores estavam renovadas. Apocalipse 6, verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Daniel revelou a visão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que construiu um império poderoso. Em Daniel 4, capítulo 4, verso 20 a 22, diz: A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Curiosamente, a árvore viva mais alta do mundo, superando os 115 metros de altura, se chama Hyperion, em honra a um titã da mitologia grega, significando o que vive em cima ou o que olha de cima. Mas essa não é a única árvore. Assim como no Éden e na Nova Jerusalém, no céu está a árvore da vida, e o inferno e os poderes da maldade têm construído sua árvore de iniquidade. Esta árvore, porém, será removida no fim dos tempos. Em Mateus 3:10 diz: E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Só o Senhor sabe quando chegará o fim dos tempos, mas, para a nossa geração, resta combater os tronos da maldade. A Igreja deve entrar em um novo nível de guerra e acrescentar a potência da palavra à sobrenaturalidade do Espírito. Então, esses frutos serão removidos da terra como ao sacudir da figueira.
Todo o trabalho de guerra espiritual até aqui tem dado resultado, tem sido importante. Vi que devemos atacar as fontes, as raízes da maldade. Satanás não é nosso único inimigo, e agora podemos identificar nossos adversários e combatê-los em seu próprio terreno, a cultura das nações. Cada um desses tronos da maldade capacita e restaura a posição de seus generais, os principados, usando o próprio sal produzido pelo pecado dos homens. A Bíblia nos chama de sal da terra, mas se perdermos a visão deste destino eterno de servir ao Senhor Jesus, serviremos apenas para sermos pisoteados, pisados, amassados, convertidos em pó para alimentar as serpentes ou os tronos da maldade. Jesus ensinou que éramos o sal da terra e que, se perdêssemos o propósito, seríamos lançados fora. Fora de onde? Com certeza, da terra. E Mateus 5,13 diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Deus está levantando uma geração instruída e diferente para combater em outro nível, mais estratégico. Por gerações, muitos cortaram a folhagem e os frutos dessas árvores, provocando a liberação de territórios. Nossa tarefa agora é cortar as suas raízes. O que precisamos fazer é manifestar nossa verdadeira natureza de sal para curar as nações e conservar limpas, puras e santas. Esse nível de guerra que restaura a identidade da igreja e que libertará os povos. Por anos, perdemos nossa comissão. Só nós podemos fazer a diferença nessa guerra, manifestando a genética de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transformou com uns poucos as nações, e Satanás caiu por terra diante de homens simples, mas com uma fé genuína. O elemento da vitória, o sal do mundo, que é Jesus. Muito obrigada por me acompanhar nessa leitura.